As pessoas, elas acabam achando que elas têm alguns direitos que de fato elas não têm. E elas começam a fazer pirraça para ser mandada embora, e elas começam a faltar, chegar atrasado, tudo aquilo que está em suas mãos, em seu poder de parar. Por quê? Se você manda essa pessoa embora, e muita gente me pergunta, fala assim, Carmen, qual é a lógica? Se tem uma pessoa pirraçando, eu vou mandar embora. Ok, mas pensa comigo, quanto você gasta mandando uma pessoa embora desse jeito, né? Pensa comigo. Você vai pagar 40% de multa do fundo de garantia, que ela acha que ela tem direito. Você vai pagar um mês ou mais de aviso prévio para essa pessoa, porque ela acha que ela tem direito. E ela vai ficar em casa recebendo o seguro-desemprego sem estar trabalhando e sem também estar procurando emprego. Tudo isso vai estar acontecendo. Isso está correto, gente? Não está correto. Não está correto, ela não tem esse direito. E você tem um contrato de trabalho que diz que ela tem que trabalhar. Se ela não vem trabalhar, se ela falta e tudo mais, você tem um justo motivo para encerrar esse contrato. Mas toma muito cuidado. Eu preciso que vocês fiquem bem atentos ao que eu vou falar para vocês. Falta não é o justo motivo. Ai, Carmen, mas ela faltou várias vezes. Se você começar a aplicar várias advertências por falta, você não vai chegar em lugar algum, porque se ela estiver faltando, essa é algo grave, mas não é um motivo para justa causa. Então, você tem que tomar bastante cuidado com a forma com a qual você lida com a situação. Você pode sim aplicar advertência e deve, porque é seu dever aplicar essa advertência quando a pessoa falta, porque ela tem um contrato de trabalho, que ela deve vir trabalhar. E se ela não vem, você pode com certeza colocar essa ideia de que ela faltou e de que realmente ela vai ser advertida. E a advertência não é uma coisa assim, eu vou dar uma advertência em você. Não, eu estou documentando que você faltou. É simples assim. Pessoal, eu preciso que vocês treinem, respirar. Respira. Nada de ficar irritado, de ficar surtando, de ficar fazendo um escândalo porque a pessoa faltou e não te avisou. Ela faltou, foi só isso que aconteceu. E aí você vai documentar que ela faltou. Na categoria, com muita classe, com muita calma, com muita tranquilidade. E se ela volta a repetir isso, aí ela está mostrando para você que ela não se corrige. Então, você não vai dar outra advertência por falta, por favor. Ela faltou novamente, você vai dar uma segunda advertência, que embora ela já tenha sido advertida verbalmente no dia tal porque ela faltou, advertida por escrito no dia tal porque ela faltou, agora a advertência por ela não se corrigir. Entende? É completamente diferente. Não é por falta. A advertência é porque ela não se corrige. Vocês precisam entender, para de ter esse preconceito de entender um pouco mais sobre o lado que favorece vocês, empresários, dentro da legislação, que é justamente o poder de você, dirigir a tua empresa. Você é o diretor, você é a diretora, gente. Para de ser o melhor empregado da sua empresa. Aquele que chega mais cedo, não é? Aquele que sai mais tarde, aquele que resolve todos os problemas. Assim, a tua empresa não vai funcionar. Isso não pode continuar acontecendo. Caso contrário, a tua empresa não funciona e, se funcionar, ela não cresce. Né? Então, às vezes, a gente tem essa ideia, eu quero um empregado que pense como um dono. Esquece. Empregado é empregado, dono é dono. Cada um tem o seu papel. Você, junto com a tua equipe, você vai sim fazer, a tua empresa crescer. Dono é dono. Dono faz a empresa crescer. Funcionário, ele vai fazer a empresa funcionar. Então, a gente precisa mudar essa história. Ele não vai pensar como dono, mas sim, ele vai fazer com que a sua empresa cresça, mesmo se você não estiver lá. Para isso, são dois fatores, duas ferramentas que são fundamentais. Uma, como você faz para atrair gente boa para a tua empresa.
Outra, como você vai fazer para selecionar as pessoas que chegam? Eu vou te ensinar a fazer uma entrevista, eu vou te ensinar como faz para buscar essas pessoas. Então, esse é o ponto da atração e da seleção das pessoas, ok? Mas isso não basta. Talvez você já tenha a sua empresa e você precise saber um pouco mais sobre como administrar a tua empresa, como cuidar, como fazer uma reunião com a tua equipe, como tirar o melhor da tua equipe, como fazer com que a sua equipe traga os resultados que você quer e tenha esse comprometimento. Antes, eu atendia empresários mesmo, eu ia até lá na empresa, puxava a orelha. Hoje eu puxo a orelha virtualmente, dói igual, tá? Não tenha dúvida. Mas antes disso, eu fazia toda essa movimentação presencialmente. E com tantos anos trabalhando com empresas e com empresários, a única conclusão que eu cheguei é que absolutamente o problema de uma empresa é o mesmo da outra. É o mesmo. E vocês querem saber onde está esse problema? Então vamos fazer o teste comigo. Pega esse dedinho assim e aponta. Adivinha? Adivinha? É sempre o dono da empresa. Não, Carmen, na minha empresa não. Na minha empresa não é o dono, não. É sim, 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 sim. Você quer mudar uma empresa? Muda o dono. Muda o dono da empresa e automaticamente a gente vai mudar a empresa. Por quê? Eu acredito nisso. Eu acredito justamente no empresário que dá emprego. Porque eu prestei muitos serviços para grandes multinacionais, eu já trabalhei em grandes multinacionais. E não é mais o que eu quero, não é mais o que faz meu olho brilhar, não é o que faz meu coração bater, não é mais. Por que isso? Porque eles contratam uma máquina, pagam lá alguns milhões de dólares, né? E essa máquina substitui a força humana de 200, 300 pessoas. Não são os grandes, não são as multinacionais que seguram a economia do país, é você. É você, empresário, que dá emprego. E que mesmo com tudo contra, é pandemia, é crise, é política, é o governo, é tudo, né? Os sindicatos, as leis, mesmo com tudo contra, lá está você. Lá está você. Então é assim, eu não sei se é a gente que escolhe ser empresário ou se desde que a gente nasce a gente já gosta de ser empresário, né? Porque eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade e eu queria ter um clube de correspondência. Muita gente não sabe o que é, tá? Mas existe uma coisa que chama carta, é uma coisa que chama envelope, que você escreve, né? E eu adorava escrever. Então, tem remetente, destinatário. E aí você escrevia e mandava pelo correio. E é super rápido, porque bastava 3 ou 4 dias a pessoa já recebia a sua mensagem. Não é fantástico? Pois é, eu queria ter um clube de correspondência, né? E eu tive, que era o Clube dos Bacanas. E eu trocava correspondência com pessoas de várias partes do Brasil. E aí eu assinava como sendo a presidente do Clube dos Bacanas. Tudo bem, só tinha eu no Clube dos Bacanas e as pessoas com quem eu trocava correspondência, que eram todas crianças como eu, e a gente trocava figurinha, selo, papel de carta, né? Quem é que lembra papel de carta? E era incrível, era incrível. Então, eu sempre gostei de estar promovendo essas situações, né? Eu sempre queria isso, eu queria estar promovendo algo diferente, guiando as pessoas. E você, quando foi que você resolveu começar a guiar as pessoas? Se não começou ainda, esse é o seu destino. Se você tem uma empresa, é porque você pode mais. E se a sua equipe está dando nó em pingo d'água, talvez não sejam as melhores pessoas para estar com você nesse momento. Talvez você vá precisar realmente ficar em cima, fazer a direção, fazer com que os contratos se cumpram e começar a escolher, né? E começar a escolher realmente outras pessoas com outros perfis, de acordo com a sua missão. Qual que é a sua missão? Quando a gente começa o programa, né, a primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é a importância da gente entender a nossa missão. Porque a nossa missão não tem nada a ver com a empresa. Eu fico doida, esse pessoal da área de marketing vem e coloca umas frases bonitas, tal. Não! A missão é o motivo pelo qual a sua empresa nasceu. Por que a tua empresa nasceu?
Quando eu tinha 11 anos, eu gostava de trocar os papéis de carta e eu escrevia o jornalzinho do meu clube, mandava para todo lugar. Gostava de dirigir as pessoas e de unir as pessoas e de mostrar para elas de que elas podiam ter outros resultados. Mas antes, já quando eu tinha 9 anos de idade, quem me acompanha nas lives faz tempo sabe que é verdade. Eu descobri com 9 anos que a biblioteca ficava aberta. É verdade. Isso para mim foi o máximo. Biblioteca aqui na minha cidade. Eu adorava ler. Então, eu cheguei a ser atropelada 2 vezes, porque eu pegava o livro e eu não aguentava chegar até em casa. Então, eu vinha lendo e para mim era tão fascinante o mundo dos livros que eu ficava tão absorvida com aquilo que eu fui atropelada e por falta de um atropelamento eu fui atropelada 2 vezes. E é verdade isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que com 9 anos de idade eu já queria convencer as pessoas de que tinha um mundo diferente, que estava lá nos livros, que existia alguém que se chamava Monteiro Lobato e que ele escreveu e ele contava sobre o Minotauro, ele contava as aventuras de Hércules, ele contava sobre a Europa nos serões da Dona Benta. Olha, eu fico arrepiada, gente, quando eu me lembro disso. Porque eu ficava tentando convencer as pessoas da minha sala de aula, do meu convívio, da minha família. Ai, você tem que abrir uma carteirinha na biblioteca. É só levar uma foto. Você leva uma foto e a carteirinha da escola que eles abrem para você. E pode levar o livro para casa. Então eu ficava tentando convencer e contando dos livros que eu tinha lido, né? A mesma coisa que eu fazia com 9 anos de idade. É a mesma coisa que eu faço hoje. Eu estou querendo mostrar para vocês de que tem um mundo diferente. Tem um mundo no qual a sua equipe faz com que a sua empresa cresça. E não sou eu que estou falando, eu tenho aí inúmeros alunos que podem te contar. As pessoas, elas querem ser importantes dentro do processo da tua empresa. E muitas vezes você não permite que elas trabalhem. E aí você não confia, e aí eles começam a entrar em atrito, eles começam a pirraçar. Então tem uma série de coisas que pode acontecer. Ai, Carmen, você está falando isso porque você não conhece as pessoas que trabalham comigo. Talvez você tenha errado em algumas contratações. Como é que você contratou? Você investigou todas as redes sociais dessa pessoa antes? Você fez quantas entrevistas? Me fala. Quantas vezes essa pessoa foi na sua empresa antes de você contratar? Quantas horas de entrevista? Você pesquisou na internet sobre a pessoa? Você buscou contratar uma pessoa que tem os mesmos valores que os seus? Não? Então não vai funcionar. Porque se a gente fica jogando roleta russa, né? Traz uma pessoa, não dá certo, traz outra, não dá certo, traz outra, não dá certo. Outro dia eu estava fazendo uma live e ele falou assim, não, Carmen, eu tinha lá uma pilha de currículos e eu já pegava o primeiro currículo que estava na pilha, né? E já chamava. E aí, se deu certo, deu certo. Se não deu certo, chamava a próxima. Tem que ter muito dinheiro, gente, para jogar fora desse jeito. Não é assim. Então é todo um processo. E eu entendo vocês que ninguém ensinou a gente a fazer nada disso. Quando a gente abre uma empresa, a gente às vezes conhece bem de pizza e abre uma pizzaria, mas esquece que vão ter pessoas. Às vezes a gente entende bem do serviço de motoboy e a gente vai lá e abre uma empresa de motoboy. Mas você não vai ser o motoboy, você vai ser o empresário. Às vezes a gente conhece um processo industrial e abre uma indústria. E eu me lembro do marido, né, de uma amiga minha. Marido de uma. Eu falo amiga porque vira amiga mesmo, né? Mas é marido de uma aluna minha, eu não a conheço pessoalmente, somente online. E ele realmente abriu a indústria e a esposa trabalhando com ele, porque ele trabalhou muitos anos como mecânico, né? Então ele conhecia o coração das máquinas têxteis. Agora pergunta se ele queria deixar as máquinas têxteis. Pergunta se ele queria deixar. Não queria, ele queria continuar trabalhando no operacional. E aí ele não queria ensinar o que ele fazia para ninguém. E aí como é que a empresa vai crescer? Uma empresa precisa de pessoas para que ela possa crescer.
Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Mas também sair demitindo as pessoas, toma cuidado. Porque as pessoas que estão em volta, elas são espertas. E elas vão aprender. Ah, o dia que eu quiser ser mandado embora, eu vou começar a faltar, vou começar a pirraçar. E aí eu vou ser mandado embora também. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você está ensinando para a tua equipe o que ela tem que fazer para que ela seja realmente mandada embora e dispensada da tua empresa. E não é isso que nós queremos. Por isso que agora eu vou ensinar para vocês mais sobre o que é importante para que a sua equipe faça a sua empresa crescer. Eu vou te ensinar quais são os erros fatais que você comete ao dirigir a sua equipe e que te afasta de ter uma equipe que gera lucro. Então, vai ser bem bacana. E depois eu vou te ensinar como ter uma equipe que gera lucro, como fazer a gestão da equipe de gera lucro, que nem, por exemplo, teve uma pessoa que disse que não tinha problema nenhum fazer a dispensa, tal. Não é tão simples assim fazer a dispensa. Para você fazer a dispensa de uma pessoa, você tem que avaliar uma série de coisas. Se você não usou nenhum benefício do governo, se a pessoa não está de estabilidade, se agora, de repente, não vai acontecer a data base, o dissídio da sua convenção, você só pode fazer essa dispensa com mais de 30 dias de antecedência e dependendo quanto tempo a pessoa tem de aviso prévio, às vezes até 2 meses de antecedência. Então, não é tão simples. Eu quero contar uma história para vocês e eu adoro contar histórias, então vocês já devem ter percebido isso, que é a história de um senhor muito simples, né? Muito simples, que morava lá no interior e que ele vendia laranjas. E ele, com aquela sua simplicidade, né? Então, nas tampas das caixas, nas caixas de laranja, ele ia escrevendo, né? Laranjas doces, laranjas maduras, laranjas gostosas, está com sede, tome uma laranja. E ele acordava muito cedo e ele já ia distribuindo todas aquelas placas ao longo da estrada. Ele morava bem ao lado, né, de uma estrada. Isso facilitava muito para ele colher as laranjas no pé, colocar nas caixas e ele ia escrevendo nas placas. Laranja fresquinha. Cada dia ele colocava uma placa a mais. Cada dia ele acordava mais cedo para que ele pudesse ir mais longe, para colocar mais uma placa. E olha que incrível, lá quando as pessoas começavam a virar o carro, elas já viam a primeira placa da laranja. Às vezes elas resistiam, daí tinha a segunda, tinha a outra, mas elas já não resistiam quando elas viam aqueles baldes de laranja. E elas paravam comprar laranja. E com esse dinheiro, ele pagou os estudos do filho. Isso mesmo, ele mandou o filho estudar na capital. E o filho foi aprender sobre administração de empresas. E aí ele colocava mais placas, vendia mais laranjas e mandava todo o dinheiro para que o filho pudesse pagar os seus estudos. Afinal de contas, o filho foi estudar administração de empresas. Depois de vários anos, ele colocando as placas, acordando mais cedo, trocando as placas, mostrando as laranjas, limpando as laranjas, colocando as laranjas bonitas lá na estrada para vender. Ao longo do tempo, o que é que foi acontecendo, né? Ele vendia cada vez mais laranjas. E o filho voltou. Alguns anos depois, o filho voltou, terminou a faculdade, estudado. E aí o pai perguntou para o filho: filho, me conta, e aí, o que você aprendeu, né, sobre administração? Agora você já sabe tudo, né? O que você pode ajudar o pai? Ah, pai, eu aprendi bastante coisa. Eu aprendi que está tendo uma crise no mundo. Então, e ele começou a detalhar, né, que tinha alguns países que estavam meio chateados com outros países e que talvez até existisse uma guerra mundial e talvez ninguém mais ficasse vivo. E ele começou a explicar sobre economia, ele começou a explicar sobre tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, ele começou a explicar para o pai dele que as coisas iam ficar muito ruins no mundo. E que a dificuldade ia cada vez crescendo mais, e que as pessoas já tinham seus valores completamente invertidos, e de que realmente
não adiantaria ele continuar com as placas dele, porque ninguém mais ia ter dinheiro. Porque o dinheiro no mundo, com tanta crise, ia acabar. E sabe o que é que o pai dele fez? Pensou, meu filho é um homem estudado, né? Ele sabe das coisas. E ele falou assim, eu não vou colocar placas tão longe não, vou colocar só essas placas aqui mais perto, né? E aí ele foi lá, colocou só as placas mais perto e vendeu menos laranja. Ele falou, nossa, meu filho, que orgulho dele, ele estava certo. Realmente tem uma crise chegando. Eu acho que eu não vou pôr placa nenhuma. E sabe o que aconteceu? Vendeu menos laranja ainda. E ele falou, nossa, acho que eu nem vou levar todas essas laranjas para lá, vou ter que levar até a estrada, trago de volta. Vou levar menos laranja. E sabe o que aconteceu? Vendeu menos laranja ainda. Aí ele falou, nossa, eu nem vou tirar essas laranjas do pé, vou deixar lá apodrecendo, estragando, porque fazer o quê? Tem uma crise no país, tem uma crise no mundo acontecendo. E sabe o que aconteceu? Parou de vender as laranjas. E eu pergunto para você, quantas placas você põe de manhã? Quantas placas você está colocando a hora que você acorda? Que horas você acorda para colocar as placas? E placas pode ser desde mensagens no Instagram, no Facebook. Se eu entrar agora lá no teu Instagram, está sendo divulgado o teu negócio? Você está falando da tua empresa? Você fala lá no teu Instagram qual é a missão da tua empresa? O que é que você pretende com a tua empresa? Você fala o que a tua empresa oferece? Está lá no teu Instagram, no teu Facebook, na rua, as placas. Quando você chega de manhã, você reúne a tua equipe e você fala, hoje vai ser um dia de vendas. Hoje vai ser um dia bom. Ou você reúne a tua equipe para ajudar eles a reclamar da vida. Eu entendo que todo mundo tem problemas, mas existem algumas pessoas que focam muito mais no problema do que na solução. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: nunca permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que sim você pode. Nunca permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que sim você pode. É isso mesmo. O foco é onde você tem controle. Onde você tem controle. Muitas empresas durante essa pandemia cresceram. Ai, Carmen, mas você não conhece o meu segmento. Não importa, não importa. Eu vi até a empresa de um aluno crescendo, ele era da área de festas do Rio de Janeiro. Então não tinha mais buffet, não tinha casamento, não tinha isso, ele começou a fazer kits para a família. Kits com todos os salgadinhos, os enfeites, a decoração, começou a fazer decoração descartável e já mandava para casa da pessoa o kit, ele começou a colocar isso na internet, não estava vencendo entregar. Tem uma outra aluna em Manaus e ela simplesmente comercializava ração, produtos para pet e tal. Começou a pandemia, ela já começou a entregar na casa. A empresa dela cresceu e cresceu muito. O que é que você está fazendo? Quantas placas você está colocando na tua empresa? Entende? Quando você reúne a tua equipe, é para falar que tem alguma coisa errada? Ou você reúne a tua equipe para falar de quantas coisas podem vir a dar certo? Por quê? Aonde você coloca o teu foco é para onde você vai. Então me preocupa muito quando a gente começa a retirar as placas por causa da crise. Eu entendo que sim, tem alguns segmentos que foram bem massacrados, mas fala a verdade, quem aqui nesse grupo não está desesperado para ir numa festa, para viajar, não é? Para ver exatamente o que está acontecendo lá fora. Muita gente, muita gente. Muita gente está realmente com muita vontade de ver o que é que está acontecendo, né? Então, pessoal,
setor de viagens, hoteleiro, imagina as companhias aéreas, então, né? Assim que essa pandemia passar, são os setores que mais vão despontar. E enquanto essa pandemia não passa, o que é que você pode fazer de diferente? Onde é que você pode colocar suas placas? Não sabe? Junta a tua equipe. A tua equipe pode ser melhor do que você imagina. Junta a tua equipe, senta com eles, pergunta. Comece a escolher pessoas com as quais você pode sentar com elas e que você possa realmente conversar com elas. Olha aqui, alguém desesperado que o funcionário foi embora e não falou para ninguém. O que eu faço? Nada. Nada. Voltamos para os temas dos empregados, né? Nada. Quando o teu empregado faltou, não me fica mandando WhatsApp para ele, por favor. Você não está dirigindo o contrato de trabalho na hora que ele não está presente na tua empresa. Não fica conversando com o teu empregado à noite, não fica pedindo as coisas para ele, não fica falando, olha, você tem que vir aqui, trazer o seu atestado, você foi embora, não sei o quê. Pessoal, segue a lei, é tranquilo. Se a pessoa faltou e se ela desaparece, não aparece por 30 dias, aproximadamente, a lei não diz a data exata, aproximadamente, manda um telegrama, que é a única coisa que a lei reconhece, manda outro telegrama, e aí então faz a rescisão da pessoa por justa causa e deposita o dinheiro dela em juízo, né? Outro dia no grupo de WhatsApp tinha alguém perguntando para mim se pode pagar salário em dinheiro. Pessoal, tem alguém aqui que paga salário em dinheiro? Fala que não, né? Eu estou perguntando, mas eu não quero que vocês me digam que sim. Não digam que sim, por favor. Alguém aqui paga salário em dinheiro? Não, né? Não. Pensa comigo, gente. Dinheiro não fala. Dinheiro não fala. Você dá esse dinheiro na mão da pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, a dona fulana não me pagou nada. O que você faz? Você chora daí, né? Você chora. Não tem o que fazer aí. Então, toma muito cuidado com o que vocês fazem na empresa de vocês, que tem muito impacto. No caso do funcionário que sumiu, foi embora, saiu da empresa, se ele não volta, você vai fazer a justa causa. E é importante que você tenha uma conta salário para fazer o depósito para ele. É importante sempre que você tenha uma conta salário. Sabe por quê? Conta salário é de graça. E o banco é obrigado a abrir, né? O banco é obrigado a abrir. Então, é muito simples. Você vê o banco onde você tem conta e lá você vai abrir as contas salários, né? Que nem... Não importa o banco, todo banco é obrigado a abrir conta salário, é lei. Eles gostam? Não. Por que eles não gostam? Porque é de graça, porque eles não ganham nada. E se o empregado já tem conta em outro banco, ele vai lá e faz a portabilidade. A conta só passa por ali, mas você depositou e vai instantâneo. E você não tem que ficar fazendo DOC, TED, pagando em dinheiro, dando cheque. Imagina que tem gente que ainda paga em cheque a sua equipe. Já pensou? A pessoa sai com o cheque, vai fazer o que com o cheque? Vai depositar, vai levar 3, 4 dias para entrar na conta dela, né? Não faz isso porque você pode ter problemas. Mesmo que a pessoa tenha assinado o olerite, ela vai falar assim para o seu juiz. Pensa assim, pensa como é que ela vai falar. Seu juiz, olha lá, ela dizia que pagava, mas não pagava, não. Ela falava, olha, se você assinar o olerite, eu te adianto R$ 100. O restante, seu juiz, nunca pagou para gente, nunca pagou. Já pensou? E como é que você vai provar que você pagou? Por isso, gente, não tem a forma certa de fazer a coisa errada. Aqui tem o Paulo perguntando, Carmen, posso dar justa causa e um funcionário por ele faltar muito? Pode, a sua justa causa pode ser revertida também, né? E aí você ainda vai pagar na justiça e ainda vai pagar danos morais, né? Então, toma muito cuidado com isso. Uma justa causa por uma pessoa ter faltado é uma medida, assim, grande demais por uma falta. Agora, uma justa causa por ele não se corrigir, ok. Uma justa causa por confronto do poder diretivo, ok. Porque o juiz não pode exigir que você continue com a tua empresa, né? Se você não consegue dirigir a tua empresa. Então, isso é o que acontece. Viajei agora no final do ano, deixei um funcionário, né, super competente, cuidando, mas
o rendimento caiu muito. Então, ele não era muito competente. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com os nomes que a gente usa. Outro dia, a pessoa falou assim, eu tenho um ótimo funcionário que falta toda segunda-feira. Não é um ótimo funcionário, né? Então, é aqui, uma pessoa super competente e que o rendimento acabou caindo em 90%. E aí, o que acontece? Ou ele não é muito competente, ou você não o preparou antes da tua viagem. Há quanto tempo que você deixou essa pessoa sozinha? Como é que a gente faz quando a gente vai viajar? Primeiro, a nossa equipe tem que estar habituada a trabalhar sem a nossa presença. Isso é muito fácil. Eu vou continuar te ensinando isso porque é muito tranquilo. Você precisa treinar a tua equipe a trabalhar sem a sua presença. Você tem que estar disposto a soltar o osso. Você vai querer soltar o osso? Por quê? Eu tenho um aluno que ele dizia assim, não, porque eu gosto de entrar para eu mesmo escolher o morango na câmara fria. Ou então, esse marido da minha aluna, eu mesmo faço a parte de mecânica. Você tem que querer soltar o osso. Se você quer soltar o osso, você vai anotar tudo aquilo que você faz, eu vou te ensinar isso. E aí, então, depois desse momento, você vai começar a treinar as pessoas para fazerem o que você faz. Não é no momento em que você viaja que você solta o rojão na mão do teu funcionário, porque não vai funcionar. A tua empresa, primeiro, precisa funcionar sozinha. Ela não precisa de você. O teu papel é fazer com que a empresa cresça e acompanhar a tua equipe para que a tua equipe esteja sendo fomentada, né? Esteja sendo nutrida para que eles cresçam. Teu papel é nutrir a equipe, desenvolver a equipe. Então, você tendo lá a sua equipe desenvolvida, a sua equipe nutrida, você fica fomentando bons hábitos na tua equipe, ela cresce. Aí você começa a confiar na tua equipe e devagarzinho você vai soltando a tua equipe. Quando eles estão andando super bem sozinhos, você estar lá, não estar lá, você está aqui, está na Nova Zelândia, está na China, dá no mesmo. Não faz diferença nenhuma. Então, provavelmente, você deixou ele sozinho, né? Provavelmente. Porque é muito raro isso acontecer. É muito raro. Se você faz todo o programa e o processo antes, né? Então, sair, deixar ele sozinho de uma hora para outra e sem estar preparado, né? Tem boas chances que isso aconteça. Então, eu não sei como é que foi que você deixou ele. Aqui eu não tenho mais informações. Alguém aqui falando, mas e o recibo do salário? Serve para nada, gente. Para com essa ideia de achar que aquilo que o funcionário assina serve para alguma coisa. Ele vira lá para o juiz e fala assim, seu juiz, a gente tinha lá 15 minutos para almoçar e eles obrigavam a gente a assinar que almoçou 1 hora. Entende? Tem uma coisa que se chama primazia da realidade. Isso é o que a lei fala. Então, se ele tem lá uma série de testemunhas de que eles almoçavam em 15 minutos e tinha que marcar 1 hora do ponto, o que ele assinou não serve para nada. Mas seu juiz, eu assino aqui que eu não quero minhas férias. Não serve para nada. Ele não pode abrir mão dos seus direitos. Ele não pode vender as férias dele. Ele pode vender 10 dias. O restante não. Então, essa ideia de que ele assinou o recibo e eu estou tranquilo, nananina não. Um recibo não significa que ele recebeu. Um recibo, ele pode falar, não, ela só me deu R$ 100. Ela disse que ia pagar o restante na semana seguinte e que era para eu assinar o recibo. O juiz vai acreditar nele ou em você? Pois é. Pessoal, e é muito importante que vocês entendam alguns princípios básicos da relação de trabalho. Isso para mim é muito importante. A relação de trabalho é uma relação contratual. Lição de casa. Amanhã, segunda-feira, você já chega e me peça o contrato de trabalho para o seu contador, se é que não está na tua empresa. Ou então, você já está lá na tua empresa, já vai ler. Eu quero que você leia o teu contrato de trabalho para ver se realmente você tem um contrato de trabalho correto. Porque se você não tem um contrato de trabalho, já começou aí a ter problemas na tua relação de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Mas eu não registrei, eu sou MEI, eu isso, eu aquilo. Gente, vamos crescer. Vamos parar com isso. Sonegar imposto não funciona. Aliás, sonegar nada não funciona. Não funciona.
Então, deixar de pagar, deixar de registrar, achar que você pode contratar MEI, é só salão de cabeleireiro que pode contratar MEI, mais ninguém, né? Então, vamos ficar bastante atento a isso. Então, esses princípios é o básico. Para quê? Para que a sua empresa funcione. Então, a tua lição de casa é: dá uma olhada lá no teu contrato de trabalho e veja se lá está tudo escrito corretamente. Ah, mas isso é coisa do contador. Não, contador faz contabilidade. Contabilidade. Eu tenho um aluno muito querido, Edgar, que ele contou que quando eles receberam uma denúncia lá do Ministério do Trabalho e os fiscais foram lá na empresa dele, o fiscal falou: cadê os contratos de trabalho? Ah, ele falou: ah, tá no contador, tá. Ele falou assim: ok, você tem 15 minutos para trazer, senão vou autuar a sua empresa. Simples assim. Simples assim. Pessoal, vocês agora são empresários, é assim que as coisas funcionam. Vocês têm que ter o controle das coisas na mão de vocês. O contador, ele é maravilhoso, ele é seu amigo, ele é seu parceiro, mas ele faz contabilidade, ele não vai fazer a gestão da tua empresa. Eu vejo as pessoas perguntando tudo para o contador e eu quero saber onde é que ele aprendeu isso. O contador não aprendeu isso, ele não aprendeu a fazer a gestão da empresa. Ele tem aula de departamento pessoal um semestre e é só para fazer a conciliação da folha de pagamento com a contabilidade. Então, você precisa fazer a gestão, você precisa saber. Se o teu funcionário faz lá 5 horas extras no dia, você manda para o teu contador, ele vai mandar um lerite dizendo que naquele dia ele fez 5 horas extras. E aí eu te pergunto, e o que vai acontecer? Acontece que você está entregando na mão do teu funcionário um documento que é contra você, porque ninguém pode fazer mais que 2 horas extras de acordo com a legislação. Entendem isso? Então, é assim que funciona. Nós não vamos mudar a legislação. O pessoal escreve: a culpa é das leis. Não! É de vocês. A gente vai mudar e eu vou te ajudar. Se eu sou psicóloga e eu aprendi tudo isso sobre legislação, departamento pessoal, tal, você vai aprender também, acredite em mim. Olha aqui, eu tentando te convencer a ler um livro novo. Sou eu, com 9 anos de idade, tentando te convencer a ler um livro novo. Você vai conseguir entender. Acredite, porque é seu papel. Você precisa dirigir a empresa e para dirigir a empresa você tem que ter essas informações. E aí o pessoal fala: ah, mas está na lei. Gente, nem sempre é só o que está na lei. Às vezes é o que está na tua convenção trabalhista. Você já leu tua convenção trabalhista? Convenção trabalhista tem força de lei. Se tem uma coisa escrita na lei e a outra escrita na convenção trabalhista, qual dos dois que vale? Quem sabe? Aquilo que é mais benéfico para o funcionário. Claro, porque as leis, elas são protecionistas. As leis trabalhistas existem para proteger os empregados. Proteger de quem? De vocês, né? Proteger de mim. Eu sei que isso não é necessário, mas antigamente, quando elas foram escritas, as leis trabalhistas no Brasil, elas são de 1943, né? E antes ainda, elas já tinham sido escritas. Aqui elas só foram, consolidadas. Por isso que chama CLT, que é a consolidação. E elas são protecionistas. Então, aquilo que tem maior peso para o teu empregado, vale. Então, sabendo disso, em vez de você escrever, por exemplo, uma termo de ciência, né? Então, estou ciente que existem câmeras, né, na fábrica para vigiar os funcionários. É um bom termo de ciência esse? Que tal se você escrever: eu, fulano de tal, estou ciente que existem câmeras na fábrica para segurança dos empregados. Qual que você acha que o juiz vai gostar mais? Segurança ou vigiar? Ah, o juiz vai gostar mais de segurança. Então você faz isso e você escreve. E as câmeras é para que você quiser. A câmera é tua, entendeu? Você pode usar para vigiar, para segurança, para o que você quiser. Mas a forma com a qual você coloca tem que ser tão protecionista quanto as leis trabalhistas. Quando você vai aplicar uma advertência: ah, porque o fulano de tal faltou e me largou na mão. Não, faltou no dia tal e sobrecarregou toda a equipe. Né? Então, fulano de tal não estava usando máscara, não estava usando EPI, não estava usando óculos, protetor auricular, bota, luva.
fulano de tal não está usando protetor, né? EPI, equipamento de proteção individual, podendo causar um grande dano para a sua saúde, o que muito nos preocupa. A forma com a qual você escreve. Eu sei que você é preocupado com a sua equipe, mas não basta ser preocupado com a sua equipe. Você tem que documentar que você é preocupado com a sua equipe, entende? Gente, o que eu sempre falo, aliás, a frase não é minha, claro que não, mas é a esposa do rei. Eu sempre falo, mas a frase não é minha. Não basta a esposa do rei ser fiel. Ela tem que parecer fiel. Não adianta você ser preocupado com a tua equipe. Você tem que escrever. Você tem que escrever. Aí, quando você aplica aquela advertência, de acordo com a lei 482, vai ser mandado embora por justa causa, cortem as cabeças. O juiz já vai ver que você não está nem aí com o empregado, entendeu? E aí, quando ele entra na justiça, olha você. Ah, aquela empresa lá que não está nem aí com o empregado, entende? Não basta ser fiel, tem que parecer fiel. Não basta você ser uma empresa idônea, preocupada com seus empregados. Eu sei que você é, mas você precisa registrar, documentar, né? Tudo isso tem que estar sendo documentado. Deixa eu dar uma olhada aqui mais uma. Carmen, funcionário que recebe auxílio doença. Recebe auxílio-doença de um dos 8 filhos e ele não quer ser registrado porque perde o auxílio. E você vai ficar com ele? Pessoal, essa história de que não posso ser registrado porque eu vou perder o auxílio, não posso ser registrado porque eu vou perder o seguro-desemprego, são os famosos direitos, né? Que eles acham que eles têm os direitos deles. Então, toma cuidado quando você vai contratar uma pessoa e você vai ceder a esse desejo que eles têm. Primeiro, porque você já começa na mão dele, né? Ele já começa dando as ordens em você. Olha só, eu não quero ser registrado para não perder o auxílio-doença. Eu não quero ser registrado para não perder o seguro-desemprego. Começa a relação, ele dando ordens em você. E aí, que tipo de ordem é essa? É uma ordem que ele quer simplesmente burlar o sistema. Quem paga esse auxílio-doença? Quem paga esse seguro-desemprego? Sai de onde? Sai do meu bolso, sai do seu bolso, sai do seu bolso, sai do bolso de todo mundo. E aí a pessoa simplesmente ela não quer ser registrada e ela quer ficar trabalhando. Qual que é o objetivo do seguro-desemprego? Não é dar aquele socorro enquanto a pessoa está desempregada? Não é isso? Né? Ou mesmo o auxílio-doença, ou seja lá qual for, qualquer benefício do governo. Porque tinha gente durante o período da pandemia que estava recebendo do governo e trabalhando e fazendo bico sem registro. Imagina se uma pessoa dessa, se ela sofre um acidente. Você faz o que com essa pessoa? Como que você vai deixar uma pessoa sem registro na tua empresa? Se ela sofre um acidente, chega lá na Santa Casa, vai fazer a RAT, falar, me machuquei no trabalho, e aí, não tem o registro. Você já começa sendo, né? Aí você já vai ter sérios problemas na justiça só com isso. E mesmo que ela não sofreu um acidente, é uma pessoa que se acha no direito das coisas. Ela se acha no direito de roubar o governo e receber 2 salários. Um seu e o outro do governo do seguro-desemprego. Imagina quantos direitos ela vai se achar na sua empresa? Ela vai se achar no direito de imprimir a apostila do filho dela na sua impressora, ela vai se achar no direito de sair mais cedo, de chegar mais tarde, ela vai se achar no direito de pegar outro uniforme. Ela é uma pessoa que se acha nos direitos. Eu não trago essa pessoa para o meu convívio. Eu nem quero essa pessoa para o meu convívio, de verdade, de verdade. Esse pessoal que prefere viver de esmola do governo do que trabalhar, você acha que ele vai querer fazer a sua empresa crescer? Fala sério. Ele mal vai fazer a sua empresa funcionar. Ele mal vai fazer a sua empresa funcionar. Você acha mesmo que essa pessoa vai fazer a sua empresa crescer? Não vai fazer, gente. Não vai fazer. Não acredite nisso, porque isso não vai acontecer. É uma pessoa que já entra dando ordens, é uma pessoa que já entra em cima do salto, que já chega chegando. Não faz isso, não. Vocês não precisam de pessoas assim na empresa de vocês. Eu não acredito, né, nessa história de jeitinho, Lady Gerson, né? Isso aí chega a me dar asco. Eu quero pagar milhões de imposto. Nossa, eu adoro pagar imposto. Eu adoro emitir nota fiscal.
Como eu amo emitir nota fiscal. A gente emite nota fiscal de cada centavo que entra na nossa empresa. Por que isso? Porque o dia que eu estiver pagando milhões de impostos, você já pensou quanto que eu não estou faturando? Pois é, essa é a minha ideia. Então, eu acredito que sim, é possível você ter uma empresa com uma equipe que gera lucro, que faz a sua empresa crescer sem precisar de jeitinhos de Gerson, né? Sem precisar disso. Vocês falaram aí do seguro-desemprego, me lembrou algum tempo que eu estava conversando com a minha amiga, né? Ela mora na Alemanha há muitos anos e ela comentando da vizinha dela que tinha perdido o emprego, tal. Eu falei assim: "Ah, e vocês têm o seguro-desemprego?" Ela falou assim: "Não, a gente tem, mas ela disse que não está passando fome para pedir o auxílio emergencial, que mais pessoas, né, podem estar precisando desse dinheiro. Então, ela prefere continuar convivendo com as economias dela, né? Continuar vivendo com as economias do que usar o auxílio emergencial, que se um dia ela precisar, ela vai pegar, mas ela espera não precisar." Olha o pensamento de uma pessoa que mora na Alemanha, diferente do pensamento. E eu sei disso, porque eu tô na pista, né? Como dizem, eu tô aqui junto com vocês. No final do ano, a gente não conseguia contratar. A partir do dia 10 de dezembro, nós estávamos com um monte de vagas em aberto e deu um trabalho danado para fechar. As pessoas falavam assim: não vou mais procurar emprego esse fim de ano, pode ligar depois do ano que vem porque eu vou viajar, né? Então, olha, né, como o pessoal dá nó em pingo d'água, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para mim, que faço seleção há mais de 30 anos, não tá fácil para ninguém. As pessoas, nós estamos vivendo um momento em que elas se acham no direito de absolutamente tudo e você vai ter mais trabalho para encontrar as pessoas. E você não deve desistir. Você deve continuar, você deve insistir e sim, nós vamos encontrar as pessoas para a tua equipe.